Opa, aqui é o Elias e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode reverter um fora usando mensagens de texto. Mas antes de contar como você pode fazer isso, eu preciso te dar uma orientação mais aprofundada sobre o que é realmente um fora. Porque na verdade, a maioria dos foras que você acha que são foras, não são foras. Para você entender, eu vou compartilhar um estudo com você que fizeram nos Estados Unidos. O objetivo do estudo era definir quais eram as diferenças entre os caras que se davam bem com as mulheres e os que não se davam bem. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de caras com aparência semelhante. Então não era tipo alguns caras bonitões e outros feios, eram caras teoricamente um pouco mais boa-pintas, mas todos com aparência parecida. E aí, eles colocaram esses caras numa festa. E eles perceberam que alguns caras estavam se dando bem e outros caras estavam se dando mal. Então, logo a gente presume que não é só a aparência que vai fazer todo o trabalho por você. Mas o que aconteceu? Qual que era a diferença entre os dois tipos de caras? O primeiro tipo de cara chegava na garota e falava, pô, vamos dançar? E a garota chegava e falava, ah, não tô afim. E ele chegava, beleza, e ir embora. O segundo tipo de cara, que era o cara que se dava bem, chegava na garota e falava, vamos dançar? E ela, ah, não tô afim. Ele, pô, na verdade eu também nem gosto de dançar, vamos sentar ali então e trocar uma ideia? Elas, ah, então vamos. Então, qual que é a moral dessa história? Que a mulher, ela não rejeita você, ela rejeita a situação, ela rejeita estar com você naquele momento talvez, mas não é uma rejeição pessoal a você. Dificilmente uma mulher vai pintar o seu quadro na parede e falar, eu nunca ficaria com esse cara. Então você tem que parar de levar as coisas tão a sério e entender que foi aquela situação que você propôs que não foi legal para ela. Ela não recusou você e sim aquela situação proposta ou aquele momento, naquele momento ela não estava bem, mas em um momento futuro as coisas podem mudar. Então, o que eu aprendi depois de ler isso em um livro? Eu comecei a prestar atenção em algumas conversas por texto que eu tinha, que do nada a garota às vezes não me respondia, ou a conversa acabava indo por um rumo que eu não queria, ou ela às vezes acabava não aceitando um convite de encontro, falava que poderia na outra semana e não nessa, entre outras coisas. Nesse tipo de caso, o que eu fazia antes? Eu descartava a garota e ia para a próxima, porque eu sempre foquei em ter várias opções para falar. Se uma não quisesse, eu tinha outras e marcava o encontro sem problema. Mas o que eu comecei a fazer, até para testar? Eu chegava nessas garotas que ou não respondiam algumas mensagens, ou que não aceitavam o encontro, e simplesmente reiniciava a conversa algumas semanas depois, uma semana depois, como se eu não lembrasse do que tinha acontecido, usando outro gatilho que eu não tinha usado na última conversa. Então, por exemplo, eu mandei uma mensagem tentando ativar mais a curiosidade dela e ela não respondeu. E aí na outra semana eu ia e tentava usar outro padrão, usar um pouco mais de bom humor ou outro gatilho, e aí elas respondiam, nem lembravam do que tinha acontecido e muitas vezes eu conseguia marcar um encontro com elas. Então, basicamente, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, não leve o fora como algo pessoal. A vida não é tão séria quanto você acha que é. Um fora, cara, na verdade é uma rejeição àquele momento, a alguma situação. Não leva isso pra você, não se sinta mal por isso acontecer, porque acontece com todo mundo. Nunca um cara vai conseguir pegar todas as mulheres. Mas se ele tiver essa mentalidade de que ela rejeitou a situação e não ele pode voltar e ficar com essa garota enquanto outros caras perderiam. E dois, use outro gatilho. Então se você tentou falar com ela na semana passada usando o gatilho de curiosidade, ela não respondeu, tenta pegar por outro gatilho, tenta pegar por outra situação que você possa linkar, talvez usar uma das mensagens personalizadas que eu recomendo no jogo 3.0, vão funcionar muito bem para você como tem funcionado, e você pode testar novas alternativas. Então basicamente se você fizer essas duas coisas, primeiro, não levar isso para você, e segundo, tentar uma nova abordagem uma semana depois ou duas, como se nada tivesse acontecido, você vai ver como você vai reaquecer esse contato e provavelmente, muitas vezes, conseguir marcar o encontro. Então se você gostou desse vídeo, já dá o like, já curte, já se inscreve, já faz a porra toda, comenta aí. E se você quer saber mais sobre como você pode usar mensagens de texto para marcar encontros com mulheres, para fazer com que as mulheres fiquem mais interessadas por você, eu gravei uma aula online que você pode assistir clicando aqui ou no link que estava aqui o tempo todo no vídeo. Então basta clicar aí, ir para a aula e aprender como você pode usar um gatilho de persuasão que eu testei, que está funcionando muito bem nas suas mensagens e conseguir marcar muitos encontros com isso. Então a gente se vê no próximo vídeo.